Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal, eu agradeço muito pela sua participação. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dessa confusão mundial, né, gente? O mundo está como uma panela de pressão fervendo, né? São focos de conflitos na Ucrânia, Taiwan, o Irã também aí querendo construir a sua arma nuclear, fabricar aí a sua arma nuclear, tantos outros conflitos, né, mundo afora. Mas eu acho que esses três focos, no momento, eu acho que são mais preocupantes, né? Inclusive a Ucrânia, né, que está vivendo um dilema. O que acontece na Ucrânia nesse momento? A Ucrânia quer fazer parte da OTAN e os Estados Unidos, né, junto com os Estados Unidos, mas isso para a Rússia não é interessante, porque a Ucrânia pertencia à antiga União Soviética, então fazia parte da Rússia, né? E hoje, para a Ucrânia fazer parte da OTAN nesse exato momento, é levar todos os inimigos do presidente Vladimir Putin, ou seja, da Rússia, para a porta da Rússia, né? Ou para o quintal de casa, vamos dizer assim. Então, não é interessante para a Rússia, em momento algum, que a Ucrânia faça acordo, né, militar com os Estados Unidos e com a OTAN, né? E pior ainda se tornar ali uma integrante, né, vamos dizer assim, da OTAN, né? Então, jamais o Putin vai aceitar isso, e não é à toa que está deslocando tropas para as fronteiras, né, da Rússia com a Ucrânia, Bielorrússia e mais os outros países vizinhos que faziam parte ali da antiga União Soviética, porque o Putin quer segurança, né? E segurança para ele é estar longe dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Muitos especialistas, inclusive alguns sites, né, que trata realmente do assunto, acha que é possível a Rússia invadir a Ucrânia a qualquer momento. Eu não sei, né? A gente está do lado de cá só observando e torcendo para que o pior não aconteça. Inclusive, o presidente da Bielorrússia, que é um aliado do Putin, ele conversou com o Putin e abriu as portas da Bielorrússia para que armas nucleares sejam instaladas dentro da Bielorrússia e, se possivelmente tiver aí uma guerra, com certeza as armas de Putin já estariam ali localizadas, né, na divisa, né, entre a Rússia e a Europa, ou seja, entre a Rússia e os inimigos de Vladimir Putin, né, que nada mais nada menos do que a OTAN. Então, essas armas instaladas dentro da Bielorrússia, né, é um sinal de que a coisa não está indo bem, né? Então, gente, essa é a confusão que se encontra o mundo. Então, a gente analisando o mexer das pedras no tabuleiro da geopolítica mundial, a coisa está complicada, né? E realmente parece que 2022 vai entrar de uma forma muito complicada, né, na questão da geopolítica e das grandes potências se estranhando aí o tempo inteiro, né? Agora, gente, tem um rabino em Israel, né, muito conhecido, um senhor com mais de 80 anos de idade, e esse rabino se chama Matatiyahu Glazison, né? E ele deu uma entrevista para um site israelense chamado Israel 365 News. E esse rabino, um estudioso da lei, dos profetas e também da gematria, né, que é os códigos da Bíblia, esse rabino, ele imagina, né, através dos seus estudos, né, inclusive da gematria, que esse ano pode ser o ano da Terceira Guerra Mundial, né? Guerra que lá em Israel, ou os rabinos religiosos, chamam de Gog Magog, a última e maior guerra, né, de toda a história da humanidade. E o rabino, estudando os códigos da Bíblia, né, os códigos da Torá, a gematria, ele
isso na visão do Rabino, é possível que esse ano haja uma aliança entre a Rússia e o Irã, a Turquia e mais outros países para uma guerra contra Israel, né? Isso na visão do Rabino, gente. Isso não é uma profecia, não é revelação, não é nada disso. O Rabino é um estudioso da gematria, né? Dos códigos da Bíblia, do código da Bíblia, e ele acha que esse ano é possível que tenha essa grande guerra, né? E a gente vendo a situação, inclusive na Ucrânia, né? Onde Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos com a OTAN, é claro, e a Rússia, né, que também não está sozinha, até porque tem a China como aliada, e com certeza outros países, principalmente aqueles que já são inimigos dos Estados Unidos, com certeza se tornarão aliados da Rússia no último momento. Então o que acontece, gente? Analisando essa questão da Ucrânia, a gente vê que o mundo ele está numa situação complexa, né? Que a qualquer momento um louco desses daí pode dar o primeiro tiro, né? E a gente não sabe realmente o que isso vai desencadear, né? Para onde realmente a coisa irá, porque todas essas potências, elas têm bombas de destruição em massa, né? Os Estados Unidos tem mais de 6.000 ogivas nucleares, a Rússia tem mais de 7.000 ogivas nucleares. Então, a situação de hoje não é a situação de 1945, quando os Estados Unidos atacaram o Japão, destruindo ali as cidades de Hiroshima e Nagasaki, e a coisa ficou como estava. Somente os Estados Unidos, naquela ocasião, tinha bomba atômica, né? Hoje são 12 países, né, com armas de destruição em massa. E o pior, esses loucos, essas potências, estão se estranhando a todo momento, né? E Deus ajude que o Rabino esteja errado, né, no seu cálculo, na sua forma de estudar, isso é na gematria, e que a gente não tenha aí, a partir de 2022, a Terceira Guerra Mundial, que seria uma catástrofe. Um outro rabino muito conhecido também em Israel, já falecido, né, o rabino Israel Meir, conhecido como Haim, ele viveu na Europa e morreu em 1933, né, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra ali, um pouco, né? E ele dizia que Gog e Magog, né, essa grande batalha que está lá em Ezequiel 38, de quem falou aqui o outro rabino, né, que é o rabino Blasesson, ele falou que Gog e Magog se daria em 3 etapas, né, em 3 etapas. E a primeira etapa foi a Primeira Guerra, né, que com certeza o rabino presenciou, mas ele morreu logo em 1933, e em 39 é que surge aí a Segunda Guerra, né? Então, esse rabino, muito estudado até hoje, né, um homem muito conceituado, mas que o judaísmo tem um respeito muito grande por ele, ele afirmava que a primeira etapa tinha passado, mas que viriam mais 2 etapas, né? Então, ele não estava vivo quando a Segunda Guerra aconteceu, mas houve a segunda, então com certeza, se o rabino Blasesson estiver correto, estamos indo aí para a terceira etapa e última, né? Terceira e última, que seria a Terceira Guerra Mundial, Gog e Magog para o povo de Israel. Por quê, gente? O que acontecerá na Terceira Guerra Mundial? Exatamente o que aconteceu com a Segunda Guerra. Enquanto o mundo parou para brigar, Hitler aproveitou ali a oportunidade e começou o massacre, né? O genocídio do povo judeu. Isso na Alemanha e na Polônia principalmente, sem que o mundo se desse conta do que estava acontecendo, né? Isso acontecerá também na Terceira Guerra Mundial. Enquanto o mundo parar para brigar esse grande conflito, nações inimigas de Israel se organizarão, tá? E na calada da noite marcharão em direção a Israel para um cerco total, e ali vão querer dar fim à descendência de Abraão. No entanto, eles não conseguirão. É claro, Israel terá a baixa
terrível, né? O país passará por uma situação complicadíssima, mas não será exterminado porque Deus não deixará, né? Então, na última hora, o Senhor agirá, intervirá a favor de Israel. E aí, quem conhece Ezequiel 38, o Gog e Magog, o início, o meio e o fim, então ali Deus agirá com a sua força, com o seu exército celestial, e Gog e todos os seus aliados serão destroçados, né? Isso na região do Meguido, né? Lá no Apocalipse também fala dessa grande batalha. Ezequiel 38 chama de Gog e Magog, mas em Apocalipse nós conhecemos como Armagedon, né? Que são nações que virão do leste de Israel para um cerco contra Israel, enquanto lá em Ezequiel 38, essas nações, parte dessas nações virão do norte. Então nós podemos dizer que é uma confederação de nações que virão do norte de Israel e do leste de Israel no intuito de destruírem o povo santo. No entanto, não conseguirão. E os rabinos dizem que ali o Mashiach, o Messias, se manifestará e dará fim à guerra, né? Quem imaginamos ser realmente Jesus na sua volta, na sua descida, e intervirá, e ali ele salvará o povo de Israel, dará fim a essa grande batalha, e o mundo inteiro conhecerá que Deus é com Israel, além da manifestação de Jesus para todos os povos da terra naquele exato momento, né?